Olá, meus amados, a paz do Senhor, bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Quem ainda não me conhece, eu me chamo Jeremias Santos. Hoje eu quero lhe convidar para você ouvir uma história de um jovem chamado José. A Bíblia Sagrada dedica cerca de 13 capítulos falando da sua biografia. Desde o capítulo de número 37, com exceção do capítulo de número 38 do livro de Gênesis, mas vai ter o capítulo de número 50 do livro de Gênesis. São cerca de 13 capítulos que a Bíblia dedica sobre a sua história. Um capítulo a menos que a Bíblia dedica-se da história do patriarca Abraão. Quando eu olho esse detalhe, eu percebo quem era particularmente José, para assim comparar o próprio patriarca Abraão a Isaac e a Jacó. Porque quando eu olho o detalhe da Bíblia, eu percebo que a história de Abraão, a Bíblia dedica sobre ele cerca de 14 capítulos. Quando falamos da história de Isaac, a Bíblia dedica para Isaac apenas 4 capítulos. Quando falamos de Jacó, a Bíblia simplesmente dedica para Jacó cerca de 10 capítulos. Mas quando se trata de José, um jovem que não era nem conhecido como patriarca, a Bíblia dedica sobre ele cerca de 13 capítulos. É um detalhe muito interessante que eu gostaria que você parasse para pensar. Por qual razão a Bíblia dedica sobre a história de José cerca de 13 capítulos, um capítulo a menos comparado sobre a história de Abraão e muito mais do que o próprio Isaac e comparado também com Jacó. No capítulo de número 37 do livro de Gênesis, versículo de número 2, a Bíblia Sagrada diz: Estas são a geração de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Então José aqui, aos 17 anos, ele é vendido aos midianitas pelos seus irmãos. Então pare para pensar comigo. São 13 capítulos dedicados sobre sua vida. São 13 anos de provação, dos 17 anos até os 30 anos de idade, quando ele se transforma governador da terra do Egito. Talvez agora você parou para pensar e percebeu que é muito interessante esse detalhe. O mais interessante é que você não vai ver Deus se revelando para José, com exceção do capítulo de número 37 do livro de Gênesis. Antes de José ser vendido aos midianitas, você não vai ver Deus mandando um anjo para falar com José. Você não vai encontrar a Bíblia, pelo menos, registrando que Deus mandou um profeta para falar com José. José é um jovem com 17 anos de idade até os 30 anos antes dele se transformar governador da terra do Egito. A visão até parece que José está sozinho, José está solitário, mas a fidelidade de José não está simplesmente em Deus lhe revelar alguma coisa. A fidelidade que José tem em Deus é a sua confiança nos ensinamentos que os seus pais lhe ensinaram. A resposta disso tudo está em Gênesis capítulo de número 39. Veja o que diz. Existem 3 referências bíblicas que comprovam Deus mostrando que estava com José em diferentes ocasiões. Quando José chegou no Egito e foi vendido pelo ismaelita, o versículo de número 2 do capítulo 39 diz: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Quando José foi assediado pela esposa de Potifar, tentando ela roubar a sua honra, e José foi preso injustamente. O versículo de número 21 diz: E o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. José se transformou o carcereiro da prisão. O versículo de número 23. O Senhor continua abençoando José na prisão, e o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. O que eu quero lhe dizer nessa história é que Deus não precisa se revelar, ou muito menos levantar algum profeta para mostrar que ele é Deus na sua vida. Se você olha o livro de Esther, você irá perceber que o livro de Esther é o único livro da Bíblia Sagrada que não menciona o nome de Deus. Você não vai encontrar o nome de Deus. Mas isso não quer dizer que Deus estava ausente da história de Esther. Você irá perceber Deus cuidando e zelando da vida da rainha Esther, colocando ela no trono. Você irá perceber Deus exaltando a um homem chamado Mardoqueu, que era tio de Esther. Você irá perceber Deus zelando e dando livramento aos filhos de Israel. O que eu quero lhe dizer diante dessa oportunidade é que Deus irá continuar sendo Deus na sua casa, sendo Deus da sua família, cuidando da vida dos seus filhos, independente que você veja Deus se revelando através de alguém ou através de você. Deus,
irá cuidar de você, porque Ele não dorme e muito menos Deus, Ele não cochila. Deus é Deus na sua vida. Então guarde essa palavra. Que você possa compartilhar esse vídeo para os seus amigos, para que possa ver essa mensagem de edificação também para a vida daqueles que precisam. Que Deus continue te abençoando, no nome do Senhor Jesus.